Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal mensagemdaultimahora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos e amigas, nós desejamos que vocês estejam, cada um de vocês estejam sendo abençoadas por Deus através da sua palavra e que os conteúdos que nós estamos postando aqui no nosso canal estejam sendo conteúdos de bênçãos para a vida de cada um de vocês, em especial nesta série Como Posicionar-se em Cristo. Ela é uma série que aprofunda um pouco mais os assuntos que nós tratamos frequentemente aqui no nosso canal. Estão baseados em um sermão que compõe a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Se você nunca ouviu falar a respeito de mensagem, tem link abaixo dos nossos vídeos aqui, que leva para uma série Você Crê na Bíblia. E nesta série você vai conhecer o plano de salvação de Deus para a humanidade. Desde a queda, lá em Adão e Eva, e vem chegando até nos dias atuais, com a mensagem que Deus tem nos enviado. E esta mensagem é composta por sermões. E um destes sermões tem como tema a posição de um crente em Cristo. E esse sermão completo, em formato PDF, um documento, ele tem um link aqui abaixo dos nossos vídeos, nos vídeos desta série, e você pode ter acesso a esse sermão. Então você pode baixar e ler o sermão todo. Nós estamos destacando alguns pontos desse sermão, inclusive já tratamos aqui no canal de alguns destaques, e agora estamos trazendo-os em forma de série. Né? E este sermão, ele foi pregado, o tema que nós vamos tratar hoje, como entrar em Cristo, né? Que é dentro desse sermão. Esse sermão, ele foi pregado a partir da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele vai citar, este sermão, ele deixa mais claro para a nossa compreensão a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E por que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é importante? Primeiro, porque o apóstolo Paulo é o apóstolo aos gentios. Então, Deus, através do quíntuplo de Efésios, do original, nós tratamos disso dentro dessa série aqui, quando tratamos de homem chamado por Deus e versos por homens, nós falamos a respeito do quíntuplo de Efésios original, do mestre, do pastor, do mestre, do doutor, do apóstolo, do profeta, mas o original. Então não vamos, naturalmente, não vamos ficar repetindo aqui, porque já tratamos disso dentro dessa série, né? Então existe o original, e existe aquele que não é original. O original é qual? É o bíblico. É aquele que foi levantado por Deus. O que não é original é o que não é levantado por Deus, que é o que mais a gente tem hoje. E por que isso acontece? Porque estamos, irmãos, em tempos de engano. Vivemos em tempos de engano. Era natural, já era de se esperar que isso acontecesse. Que nesses dias em que nós estamos, houvessem esses enganos. Então, nada do que está acontecendo, quando nós dizemos aqui que as religiões, de forma geral, virou uma confusão, não importa o que está pregando. Existe aqueles que caminham pelo original e existem aqueles que estão inspirados pela unção da serpente, independente do que esteja pregando. Isso é tremendo. Isso é profundo. Que você vai falar assim, mas espera aí, está lendo a Bíblia, está lendo a palavra de Deus, está pregando a palavra de Deus. Como é que pode ser a unção da serpente? Como é que pode ser a mesma unção que estava lá no Jardim do Éden? Aos olhos humanos é difícil de compreender, mas aos olhos espirituais, e a gente consegue identificar que é, de fato, pregação da palavra de Deus, mas está ungido
Estão pregando uma pregação ungida pela unção da serpente. Porque está enganando as pessoas, manipulando as pessoas, mesmo estando pregando a palavra de Deus. Mesmo estando pregando conteúdos da Bíblia. Aí aquele que não é, que são do mundo, mesmo que esteja dentro de uma igreja, vai dizer assim, já que está numa confusão danada, então eu vou abandonar tudo, vou largar a mão de tudo, vou para o mundo. É porque sempre foi do mundo. Estava na igreja, estava na palavra, mas nunca compreendeu a palavra. E isso em qualquer religião é assim. Porque dentro das diversas religiões, há aquelas pessoas que vão perceber. Pera lá, eu estou ouvindo um evangelho que é evangelho da serpente. Ele sabe o que é o evangelho da serpente. Ele identifica pela palavra de Deus o que é o evangelho da serpente. Aí o que ele faz? Esse que identifica, ele sai, para de ficar ouvindo esse evangelho da serpente. E ele vai buscar o evangelho original, que vem através do quíntuplo de Efésios original. Então percebe, Deus permanece trabalhando. Do mesmo jeito que Deus, isso que nós tratamos nessa série, você crê na Bíblia. Da mesma forma que Deus trabalhou lá no Jardim do Éden, falando o original, mas Eva foi enganada porque ela não fez uso da sua autonomia, ela tornou-se dependente da serpente. Foi isso que ela fez. Ela aceitou que o sistema chamado serpente, que a serpente não era o sistema, mas ela representava um sistema. É isso que as pessoas não conseguem perceber. A serpente era só um ser que hoje não existe mais. Mas por trás desse ser existia um sistema. E nós tratamos disso aqui nessa série, quando falamos do homem enviado por Deus e versus por homens, nós falamos da teoria do sistema. Já aprofundamos, ou que não aprofundamos, mas já tratamos disso aqui. Já falamos a respeito da teoria do sistema. A teoria do sistema é algo científico. Se você pegar a teoria do sistema e como ela funciona, você vai enxergar perfeitamente, irmão, irmã, a atuação da serpente como um instrumento do sistema satânico, do sistema que foi criado para derrubar a obra, para acabar com a obra de Deus. Ela era um instrumento. Quando o instrumento serpente deixou de existir, outro instrumento, usando dons, assumiu o lugar. E isso é assim continuamente, até que vai haver um fim de todas as coisas, dessa civilização. Enquanto essa civilização existir, esse sistema vai caminhar ao lado do sistema de Deus. Agora, existe uma grande diferença que quando dizemos sistema de Deus, estamos falando de igreja, de grupo, de nada disso não, porque tem aquelas organizações que se apresentam como esse é o sistema de Deus. O sistema de Deus que trabalha contra a palavra, que sistema de Deus que trabalha contra a palavra? Vamos combinar. Como é que é sistema de Deus se vem à tona questões e etc e tal, que não bate com a palavra. E a própria condução das coisas, né, da forma que a palavra é pregada, é contra a palavra. Então não é sistema de Deus, coisa nenhuma, pode ter nome, sistema de Deus. Assim como tem tantas pessoas que chamam Jesus, mas não é Jesus, só recebeu o nome colocado por outro homem. E isso acontece com o quíntuplo de Efésios. É muitas pessoas que, como nós vimos aqui, há muitas pessoas que são classificadas, mas classificadas por homens. Então, aquilo não é divino, aquilo não é sob a unção de Deus, não foi feito sob a unção direta de Deus. Isso é muito profundo, é preciso que você desenvolva, que eu desenvolva, que nós desenvolvamos a autonomia de dobrar o nosso joelho, pedir a Deus
Ah, mas isso é muita coisa, é muito esforço. Isso é só para quem quer entrar na vida eterna, tá bom? É só para quem quer entrar na vida eterna. Quem quer ser membro de igreja não precisa se esforçar. Quem quer ser membro de igreja é fácil. Só se afiliar a alguma igreja e vai empurrando com a barriga, vai empurrando o evangelho com a barriga. Não dá nada. Agora, quem quer entrar na eternidade, aí a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias vem e nos diz: esforcem-se, façam o que tem que ser feito, não sejam mero ouvintes. Porque os sistemas vão criando aquela ideia que basta você ouvir, basta você se afiliar. Isso é coisa criada por homens. E aí, para entrar em Cristo é só fazer isso. Nós estamos tratando de como entrar em Cristo. Como entrar em Cristo é só fazer isso, é só afiliar-se a uma boa igreja e tá tudo certo. Mas não tá tudo certo. Isso é obra da serpente. É a serpente que quis facilitar para Eva, facilitar entre aspas. Não, Eva, Deus disse isso, mas te deu uma distorcidinha, pouquíssima coisa, deixou fácil para Eva. Facilitou para Eva. A Eva caiu. E aí está aí o resultado de hoje. Então, nós precisamos debruçar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, e compreendê-la. E isso não estamos nós dizendo isso. O apóstolo, que veio através do quíntuplo de Efésios original, apóstolo verdadeiro, chamado por Cristo, Paulo, ele diz isso, que nós devemos compreender. O que ocorre é que as pessoas fazem uma leitura superficial, ou pior, só ouvem, não fazem sequer uma leitura. Se fazem-na de forma superficial, não compreendem o que estão lendo e caminham assim, superficialmente, sendo enganados. Nós, inclusive, apresentamos aqui disponibilidade de, se você que acompanha esse canal deseja ter acesso a uma série onde nós podemos nos debruçar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, manifeste-se aqui através dos comentários nos vídeos, encaminhando mensagem, tem link aqui abaixo dos vídeos que pode falar diretamente conosco. Então, assim, enfim, se você deseja, nós podemos trazer uma série aqui, estudando capítulo por capítulo da carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Efésios. É importantíssimo o conhecimento dessa carta, que é uma carta escrita por um apóstolo enviado aos gentios, nós. Então, se nós compreendemos a carta do apóstolo Paulo, nós não vamos nos enganar. E aí nós podemos nos posicionar, porque é sobre isto que fala esta carta. Como posicionar-se em Cristo. E esse sermão que nós temos trazido aqui, a posição de um crente em Cristo, que também está aqui disponível para você, o sermão completo, ele trata de nos ajudar a conhecer melhor, a compreender melhor a carta do apóstolo Paulo. Então veja, está tudo ligado. Não é nenhuma novidade, nenhuma revelação divina. Não precisamos de nenhuma revelação, vir um anjo e nos explicar. Está tudo muito claro. A questão é que nós temos que nos esforçar para compreender e praticar. Esse é o passo básico de entrar em Cristo, de firmar a fé em Cristo, e é o que as pessoas têm dificuldade de fazer, né? Então, aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5 e o versículo 17, está escrito assim, 16, ou melhor, vamos voltar aqui para o 14. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo. Através do quíntuplo de Efésios, nós tratamos do que é o quíntuplo de Efésios aqui já nessa série. O original. Então, irmãos, se nós formos enganados é porque nós queremos, como Adão foi enganado. Adão quis ser enganado. Ele sabia que ele não foi enganado. Ele pecou porque ele quis. Então nós não vamos poder dizer que fomos enganados. Já tratamos disso aqui no canal. A palavra é muito clara para nós. É Cristo que nos esclarecerá. Cristo, através do quíntuplo de Efésios original,
de homens levantados, enviados por Deus, através da via correta e da maneira correta. Então veja, portanto, versículo 15 do capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Posicionem-se corretamente. É isso que o apóstolo está nos dizendo. Posicionem-se corretamente. Andai como sábios, não como nécios. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus, não dá para ficar brincando de ser crente, não. É preciso posicionar-se. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? De que nós entremos em Cristo, que nós nos posicionemos em Cristo. Vamos ver o que é posicionar-se em Cristo? Sermão A Posição de um Crente em Cristo, parágrafo 48. Observem. Agora, ele disse, para aqueles que estão em Cristo. Como nós entramos em Cristo? Como é que é possível nós entrarmos em Cristo? Pelo batismo do Espírito Santo. Deus, pela sua graça, através da fé, de acordo com a eleição, te dá o Espírito Santo. Conseguem ver? Primeiro você tem que ter experiência aqui em seu coração de ser nascido de novo da árvore, sendo plantada. Então a árvore produzirá o seu próprio fruto. Por isso que nós tratamos anteriormente, aqui dentro dessa série, da diferença entre dons do Espírito e frutos do Espírito. Há muitas pessoas que têm dons do Espírito. Dom de pregar, dom de cantar, dom de profetizar, dom de orar por enfermos. Mas você não vê nelas a produção dos dons, ou melhor, dos frutos do Espírito. Só vê os dons do Espírito, mas não vê fruto do Espírito. Se a pessoa tem o dom do Espírito, mas ela não tem o fruto do Espírito, em especial, se ela que se apresenta, que se identifica como servo de Cristo, ministro de Cristo, se ela não tem os frutos do Espírito, em algum momento vai se manifestar aquilo que vai te escandalizar, aquilo que vai te fazer sua fé balançar se você não estiver firmado na palavra e não souber identificar o que é fruto do Espírito e o que é dom do Espírito. Fruto do Espírito é aquilo que demonstra que verdadeiramente a pessoa está cheia do Espírito Santo, passou pelo novo nascimento. E grande parte, para não dizer da maioria, grande parte daqueles que têm dons do Espírito não passaram pelo novo nascimento. Isso é uma linha tênue, mas é verdade. É difícil de a gente acreditar nisso às vezes, olhando pelo sentido natural, mas é assim. Há muitos que têm grandes dons do Espírito, mas não passaram pelo novo nascimento. No lugar de amor, não tem amor. Tem inveja, tem avareza e outras manifestações. Tem falta de amor, tem, enfim, eu poderia classificar tudo aqui que é contra a atuação do Espírito Santo. Então a pessoa pode até dizer que ela tem o Espírito Santo, mas as obras dela manifestam que ela não tem, que ela só recebeu os dons do Espírito, mas ela não foi a fundo e ela não produz os frutos do Espírito. Amor, longanimidade, paciência, temperança, piedade, amor fraternal. Aparentemente, ela tem a aparência de santidade. Mas quando você vai conhecer de fato as suas obras, você vai ver que aquilo tudo era uma aparência, mas ela não estava produzindo realmente
os efeitos, estava tudo artificial, estava fingindo. E é o que mais tem hoje. Pessoas que têm dons encantadores, dons que atraem multidões, mas quando você olha as obras, vai ver que não passou pelo novo nascimento, não tem o fruto do Espírito. É isso que esse sermão vai nos mostrar aqui no parágrafo 48. É por isso que essa mensagem é tão atacada. Ela é atacada por duas vertentes. Pela vertente que nunca conheceu a mensagem, aqueles que atacam a mensagem. Pela vertente que não conheceu a mensagem, a essência da mensagem, recebeu a mensagem através de uma denominação, de uma organização que pregava conteúdos da mensagem. Então a pessoa recebe conteúdos da mensagem, mas a partir de uma organização, a partir de algo ungido pela serpente, pela unção da serpente, embora esteja pregando a mensagem. Isso é tremendo, mas é verdadeiro, é real. Prega a mensagem, só que prega a mensagem manipulada, levando as pessoas a olhar para um homem, para um sistema. Isso é evangelho da serpente, irmãos. Mas que doa ouvir ou doa dizer isso, olha como que a serpente, olha qual foi a estratégia da serpente, desviar a atenção de Eva, de Deus, do quíntuplo de Efésios original, para fazer com que ela cresça num quíntuplo de Efésios humano. A serpente é um instrumento de um quíntuplo de Efésios humano. Tá ficando mais claro? É exatamente essa a unção da serpente. E ela continua utilizando a mesma estratégia até hoje. E as pessoas não veem. Tudo aquilo que desvia a atenção das pessoas, tira a atenção de Cristo. Eva olhava, ouvia diretamente de Deus. De Deus, ela ouvia de Deus. A serpente veio, tirou a atenção de Deus e falou para ela, escuta, olha para mim, olha como eu sou bela, olha como eu tenho dons. Olha aqui como é mais interessante a maneira que eu estou te apresentando. É o mesmo conteúdo de Deus, é o mesmo, tá? O mesmo, não muda nada. Veja, compara para você ver, é a mesma coisa. Eu não estou falando que Deus falou para você? Eva falou, sim, você está falando que... Pois sim, é a palavra de Deus, eu estou pregando para você a palavra de Deus. Mas ela falou, então tá vendo como é a palavra de Deus? Como é a palavra de Deus, que diferença faz você ouvir de Deus e você ouvir de mim? E Eva... de fato, né? É a palavra de Deus. Então, basta eu ouvir a palavra de Deus que pronto, eu vou ter fé. Então, tá tudo certo. Né, irmã? Né, irmã serpente? E aí, ela creu na irmã serpente. A irmã serpente que era um instrumento daquele sistema, do sistema satânico. E ela, já que é a palavra de Deus, então é até mais agradável de ouvir. Então, é isso que eu estou te apresentando, disse a serpente para ela. E aí, ela ficou ouvindo até que concebeu da serpente. Percebe? Deu fruto. Concebeu. Teve fruto a partir daquele ministério da serpente. Porque o ministério da serpente gera fruto. Ele dá fruto. E ela concebeu. E é diferente hoje? Não. O ministério da serpente, a unção da serpente, ela permanece. E o detalhe é esse, tira a visão das pessoas de Deus, do canal de Deus, e leva para crer no sistema humano. E aí as pessoas não percebem, porque está pregando a palavra de Deus. Se está pregando a palavra de Deus, então está tudo certo. Do mesmo jeito que estava certo para Eva. Então aqui no parágrafo 48, no parágrafo 49, 50... desse sermão, que está aqui, você pode ler com revelação, é disso que está falando. E aí aqueles que receberam essa mesma palavra, pode ser até a mesma mensagem, mas através de um sistema que foi ungido pela serpente, veio do ministério, do mesmo ministério que seguiu ali, que tinha por instrumento a serpente. Se as pessoas receberam a mensagem através desse sistema, elas vão em algum momento inverter e vão começar a criticar a mensagem. Percebe? Elas não compreendem.
elas não podem compreender, então ataca. Agora, aqueles que recebem a mensagem diretamente pelo canal correto e da forma correta, esses compreendem, esses percebem que a mensagem nada mais é com todo respeito à mensagem, ela nada mais é do que um apoio para nós compreendermos, em especial, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é uma carta que nos leva a posicionar-se corretamente em Cristo, porque é isso que o apóstolo que veio, que atuou o tempo todo através do quíntuplo de Efésios original, ele nos leva. O apóstolo Paulo nunca nos levou a olhar para ele. O apóstolo Paulo sempre nos levou a olhar para Cristo. Essa é a essência do ministério verdadeiro. Qualquer outra forma de apresentar é evangelho do qual a serpente pertencia. É duro ouvir, é duro falar, mas temos que ser sinceros. Então, esse é o problema com os nossos vinhedos hoje. Sua igreja falando. Nós temos mais vinhedos plantados, mas não temos água suficiente entrando. Tem muito fruto. Ou seja, tem muito dom, mas não tem fruto. Tem muito dons sendo manifestados, mas falta a essência. Isso é o que mais engana as pessoas hoje. 52. Volte à fundação. Você quer se posicionar em Cristo? Volte à fundação. Busque o Espírito Santo. Não confie em estar filiado a uma boa igreja, ter um bom ministro. Isso tudo é muito bom, é precioso, mas não firme a sua fé nisso. Isso vai te derrubar. Você tem que fazer o seu prato de comida. Você tem que buscar fé diretamente em Deus. Ah, mas faz 40 anos, 50 anos que eu estou ligado a essa igreja, esse sistema, isso é passado. Ah, mas quem sabe um dia, não é quem sabe um dia Deus vai abrir os meus olhos, ele já está te abrindo, é hoje. Você não vai ficar esperando o futuro para Deus abrir os seus olhos, porque você já tinha que ter os olhos abertos, é hoje, é presente, é agora. Você tem que criar conexão com Deus, é agora, não é no futuro, é agora. É o presente. Quanto mais conexão com Deus você agir, você criar, mais de Deus você vai receber. São detalhes, mas é detalhes de posicionamento. Você precisa se posicionar. Se você não se posicionar corretamente, você vai ser enganado. Porque nós estamos vivendo em dias de engano. E engano é cada vez mais bem elaborado. E as pessoas cada vez mais se distanciam de Deus, fica mais fácil de enganar. Tá facinho de enganar as pessoas hoje. Facinho. Já tratamos disso aqui. Nunca houve um momento tão fácil de enganar as pessoas, principalmente com relação à fé. As pessoas estão fragilizadas. As pessoas estão dependentes, cada vez mais dependentes. E aí vem a serpente, o ministério da serpente, que permanece até hoje, e oferece todas as benesses, todas as alegrias, tudo aquilo que mexe com a emoção das pessoas e vai levando as pessoas cada vez mais para distante da palavra de Deus, da real palavra de Deus, distanciando cada vez mais do ministério original. O que é o ministério original? É o quíntuplo de Efésios, mas é o quíntuplo de Efésios original. Nós não vamos tratar disso aqui, porque já tratamos no decorrer dessa série aqui. Já falamos disso, quando falamos de homens levantados por Deus e homens levantados pelo homem, tratamos disso. Então não vamos retomar, mas estamos apenas lembrando que é preciso estar atento a isto. É preciso conhecer a fundo, em especial a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E quando nós fazemos isso, aí sim nós nos posicionamos corretamente. Né? Então, prezados irmãos, nós vamos ficar aqui. Tem muito conteúdo que nós poderíamos ficar aqui
por meses a fio tratando só desse sermão aqui, porque tem muito conteúdo aqui, tá? Mas o que nós desejamos é isso, é te inspirar para que você mesmo dobre o seu joelho. Senhor, eu quero ser uma virgem prudente, me ajuda, me dá graça, eu quero compreender a tua palavra. O sermão está aqui na minha mão, tem link aqui abaixo dos vídeos, eu quero ler e compreender, Senhor, abre os meus olhos. Mas pode ter certeza que ele vai abrir. E você vai perceber o seu nível de fé sendo elevado cada vez mais. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar afastado, vai se afastar da igreja, vai virar um crente nômade? Não, você não vai, sabe por quê? Porque aqui no próprio parágrafo 54 ele diz assim, agora o companheiro disse, eu posso ser um cristão e posso ficar em casa igualmente bem. Então nem preciso mais ir na igreja, não preciso mais de pastor, não preciso mais congregar. Não, não pode. Você não pode não. Você tem que estar junto com o resto de seu corpo. Ele tem nos abençoado juntos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Então, tá bom? Não é para você se desviar e virar um crente nômade, não. Não, é para você se posicionar corretamente em Cristo, seu irmão se posiciona também, a irmã e todos bem posicionados em Cristo, através da sua palavra, firmados em Cristo, tá bom? Senhor Jesus, nós entregamos a Ti mais esse conteúdo, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender melhor a Tua palavra, para nós nos posicionarmos corretamente em Ti. Que bênçãos sejam derramadas sobre o meu irmão, a minha irmã, cura, libertação, cada necessidade, ó Pai, seja atendida no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve para poder receber notificações. Até a próxima semana. Na próxima semana, dentro desta série aqui, nós vamos estar tratando um outro assunto, que é como pode um mortal se tornar perfeito. Deus te abençoe. Até a próxima semana, o Senhor nos permitindo. Até breve.